A Longa Solidão. Assim se intitula a autobiografia de Dorothy Day, apresentada na Feira do Livro, em Lisboa, por Joana Rigato, que está hoje no programa Eclésia. Cumprimento, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Joana, por estar connosco. Quem era esta jornalista, militante e aquela que combatia a fome na metrópole de Nova Iorque? Dorothy Day era uma mulher sensível, cativada pela causa da justiça social desde muito, muito cedo. Nesta biografia, nesta autobiografia, nós vemos nas suas palavras a forma como ela sentia o chamamento para ajudar os mais pobres desde muito cedo, desde os seus 15 anos. E depois juntou-se aos movimentos mais da esquerda radical da época, isto no princípio do século XX, e até mais ou menos aos 25 anos ela esteve ligada aos socialistas, anarquistas, comunistas da altura e aos piquetes de greve, sempre junto dos mais pobres, daqueles que lutavam pela justiça. E depois teve uma conversão arrebatadora que transformou a sua vida no que diz respeito à sua parte espiritual, que estava desde cedo no seu coração, mas que ela não sabia orientar. E a maternidade esteve na origem dessa conversão. Exatamente. Ela foi mãe e a felicidade enorme que ela sentiu e a gratidão que ela sentia perante a vida, não só relativamente à maternidade, mas também ao amor terreno que ela vivia com o pai da sua filha. Ela não era casada. E ela vivia um estado de profunda contemplação da natureza e grande gratidão, e foi isso que a levou a identificar no Deus do catolicismo o alvo daquela vontade de transcendência que ela sentia desde sempre. E dizia que tinha que agradecer, mas não sabia a quem. Sim, exatamente. Mas ela sentia-se atraída pelas igrejas, por exemplo, e dava por si a ajoelhar-se, mas ao mesmo tempo ela considerava que a religião era o ópio do povo. Sim. E sentia que estava a atrair os seus princípios ao ceder à Igreja Católica enquanto instituição. E curiosamente também fala em que facilmente rezava a caminhar, mas tinha dificuldade em rezar ajoelhada. Mas ela depois deu por si a ajoelhar-se. Sim. E até diz, isto foi um ato da vontade. Às tantas eu dava por mim, era chamada para entrar nas igrejas e dava por mim ajoelhada e dizia, isto é um ato da vontade. Lembrei a Tilsum, não é? Sim. E depois, ela, enquanto já católica, sentia que devia encontrar uma síntese entre esta vontade de transformação social que ela sentia desde sempre e o contexto católico onde se inseria. E ela, na Igreja Católica, não encontrava ninguém que, de facto, quisesse transformar o mundo. Só havia uma caridade ocasional, mas havia aquela sensação de que era suposto tudo ficar na mesma. Ela fala de forma bastante polémica de como Jesus chamava a mansidão, felizes os mansos de coração, de como dizia aos pobres sempre os treigos convosco, e como parecia que toda a Igreja Católica usava isto como desculpa para manter as coisas todas como estavam. E é isso que ela quis transformar no contexto da Igreja. E daí veio a revolução do movimento que ela iniciou. E transformou-se o seu ativismo de sangue nessa causa social e na procura da justiça social. Ela aí teve um encontro providencial com um homem muito especial chamado Peter Moran, que era um hobo, era um homem que vivia praticamente como vagabundo, trabalhava em trabalhos ocasionais e vivia com a roupa que tinha no corpo, por convicção, era uma pobreza, uma opção pela pobreza que ele vivia radicalmente na sua vida, e que tinha ideias muito bem definidas e bem trabalhadas acerca de como pôr em prática os ensinamentos da doutrina social da Igreja e as obras de misericórdia. E ele foi ter com ela e disse, olha, disseram que tenho de falar contigo, que tu és a pessoa certa para pôr em prática a justiça e o reino de Deus na Terra. E ela, estranhamente, deu-lhe ouvidos. Ele era um homem muito especial, que falava para quem o ouvisse até no meio da rua. E ela levou-o a sério, deu-lhe crédito. E daquela união entre eles os dois, cooperação, nasceu o movimento do Catholic Worker, com o jornal, como já referiu, e também com as chamadas casas de hospitalidade, onde eles acolhiam todos os indigentes, todas as pessoas, os miseráveis que aparecessem, e que na altura, que era a altura da Grande Depressão, nos anos 30, eram muitos e desesperados, famílias inteiras, pessoas que tinham sido despejadas, que não tinham onde dormir, o que comer. E eles começaram a acolhê-los na sua casa, na casa da própria Dorothy, onde ela vivia com a sua filha, e fundaram o jornal na cozinha da casa, e muitas vezes não tinham cama para onde dormir, porque aparecia sempre alguém que precisasse de uma cama e eles davam-lhes a sua. E com o tempo começaram a alugar outras casas para acolher os sem-abrigo, alugavam-nas com dinheiro que tinham e que não tinham e que confiavam que iria aparecer, e em pouco tempo já havia 200 casas de hospitalidade espalhadas pelos Estados Unidos, ainda hoje existem em muitíssimos países, o movimento alargou-se muito. E depois ainda uma terceira dimensão do movimento, tal como o jornal e as casas de hospitalidade, é as quintas, para que as famílias pudessem viver em comunidade junto da terra.
porque eles achavam que no regresso à Terra também é que estaria a resposta aos problemas que surgiam em âmbito urbano. E hoje em dia, com os problemas ambientais, parece-me até que devíamos recuperar esta ideia Sim. das quintas e da vida em comunidade junto à natureza. Era uma forma de reabilitar o ambiente e também as pessoas, e sobretudo Exatamente. as pessoas. A vida em comunidade, diz ela, que é a resposta para a longa solidão, que está aqui no título do livro. Somos todos profundamente solitários e a vida em comunidade, com todos os desafios e as dificuldades que acarreta, porque ela não é de todo ingênua, ela descreve aqui as dificuldades muito concretas que todo este movimento exige enfrentar, mas essa resposta, o aceitar esse desafio da vida em comunidade é a resposta para a ansiedade de comunhão que o coração humano sente. Uma católica convertida por altura da maternidade, uma jornalista por vocação, de que forma é que ela, procurando o exercício do jornalismo, porque o procurou, a páginas tantas da sua vida, não virou a cara ao lado de quem lhe bateu à porta, não por causa do jornalismo, mas porque precisava de alguma coisa para comer. Como é que ela foi aliando estas duas causas? Ela, como jornalista, sempre teve a dar voz a quem não tinha voz. Isso foi sempre o seu chamamento, desde os 17 anos. Sim. E, portanto, quando depois as pessoas começaram-lhe a bater à porta de facto, porque chegou a grande depressão e, portanto, as necessidades eram mais prementes ainda, foi natural para ela sentir que era sua responsabilidade dar resposta a quem precisava de ajuda. Ela nunca se alienou dos problemas, porque o jornalismo para ela era uma arma, ela usa mesmo essa expressão. O Papa Francisco refere-se ao ativismo da Dorothy Day, ao seu ativismo social e à sua paixão pela justiça e pela causa dos mais oprimidos como uma grande inspiração para o catolicismo nos Estados Unidos hoje. Exatamente. Não, e nos Estados Unidos e em todo o lado. Claro Sim. que hoje talvez nos Estados Unidos ainda seja preciso mais recuperar a sensibilidade para quem está ao nosso lado e para o próximo. E ela, enquanto americana, sempre foi uma voz dissidente e foi uma voz inoportuna e que incomodava. Ela, por exemplo, era radicalmente pacifista e seguiu o seu pacifismo mesmo na altura da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam prestes a entrar na guerra contra os nazis. E isso fez-lhe até perder imensos amigos, imensos colaboradores do Catholic Worker, porque acharam que ela estava a ser demasiado radical. Quer dizer, perante o nazismo nós temos de pegar nas armas. Ela dizia, não, porque as obras de misericórdia vêm antes de qualquer outra coisa. E as obras da guerra são exatamente o oposto das obras de misericórdia. Em vez de vestir os nus, vamos despí-los. Em vez de dar de comer a quem tem fome, vamos destruir-lhe as colheitas e as suas casas e tudo. E, portanto, ela era radical em tudo, era radical nesse pacifismo, era radical na confiança na providência, era radical nas posses. Ela não possuía sequer privacidade. Ela partilhou desde sempre a sua casa com quem viesse. E a sua filha teve de crescer também assim. Muitas vezes ficava sem brinquedos porque eram espezinhados por alguém que chegava. E as pessoas não chegavam em boas condições. Chegavam os bêbados, os drogados, os humilhados e destruídos, os loucos. Portanto, pessoas que viviam na rua por muitas, muitas razões. E ela nunca fechou a porta porque ela via Cristo em cada um deles. Portanto, é realmente uma figura que tem de nos estabilizar a todos. E afirma essa possibilidade, de facto, de acolher e de promover a justiça. Esta autobiografia, claro, um texto escrito na primeira pessoa, é uma confissão que temos aqui de Dorothy Day. Exato, ela começa logo o primeiro capítulo, chama-se Confissão, porque ela diz realmente que não é fácil expor-se de forma tão transparente. Mas ela também não escreve nunca de outra forma. Ela é profundamente transparente e sincera quando admite as suas próprias faltas, as dificuldades, aquilo que lhe custou, as tentações. E nós aqui encontramos, de facto, uma exposição, uma confissão, mas sobretudo focada no seu encontro com Deus. Esta biografia não fala de tudo da sua vida, fala especialmente da forma como Deus se fez presente na vida dela desde muito cedo, apesar dela não vir de uma família praticante, e como ela sentia aquele chamamento a falar com esta figura. Ela fala da adoração como um aspecto fundamental do ser humano. O ser humano é feito para adorar, e ela sentia esse chamamento à reverência. E então esta autobiografia é sobretudo a história do seu encontro com Deus, da sua vida, e de como toda a criação também do movimento do Catholic Worker foi orientada por Deus. Depois, em português, também temos a biografia dela. Sim.
feita por um companheiro do movimento do trabalhador católico, Jim Forrest, e que foi editada pelas Paulinas há uns anos atrás e que é também extraordinária. É um livro ótimo para compreender toda a história da vida de Dorothy Day de forma mais completa do que esta autobiografia, no sentido em que esta autobiografia, como eu disse, está focada só em determinados anos e com uma determinada linha orientadora. A biografia do Jim Forrest ajuda a compreender toda a sua vida, desde o princípio até ao final e até ao processo de beatificação que neste momento existe, para se reconhecer a santidade que já está. Por muito que ela não vida. Quisesse, não é? Exatamente, ela sempre disse que não queria ser chamada santa. Que afastava, não é? Era uma desculpa para as pessoas não fazerem aquilo que ela fazia. Ela dizia, não, quer dizer, todos nós somos chamados a fazer o mesmo, e além disso ela reconhecia as suas faltas, mas de uma maneira radicalíssima. Lembro-me de uma passagem em que ela diz, numa carta, porque também há livros com as cartas delas, há livros com páginas dos diários, enfim, há imensa bibliografia a que podemos aceder em inglês. Em português só temos estes 2 livros de que aqui falámos. Mas no livro de cartas, vemos numa carta dela ela a dizer: tão pouco desapegada que eu sou, que ainda hoje me lembro daquela primeira edição do livro não sei o quê que me desapareceu da minha estante. Ela tinha os seus livros nas estantes da casa onde passava toda a gente, uma casa aberta a quem aparecesse. Como é evidente, aqueles livros iam desaparecendo. E ela critica-se a si própria por ter ficado com pena de ter perdido uma primeira edição raríssima de um certo livro. Portanto, a autocrítica dela era realmente muito, muito forte, e por isso também é que ela não queria ser chamada santa. Esta autobiografia, A Longa Solidão, é editada pela Lucerna, no primeiro volume de uma nova coleção, Calcutá, também inspirador, de facto, o nome. Para uma resposta breve, até que ponto esta autobiografia inspira e deixa pistas para a concretização hoje do cristianismo, aquilo que ele tem de essencial? Sem dúvida que deixa, porque qualquer pessoa que leia a voz da Dorothy Day, que ouça a voz da Dorothy Day, vai se sentir interpelada a ver o que é que na sua vida, na sua situação concreta, poderá fazer pelos outros. Portanto, a maneira como ela respondeu a uma missão, um chamamento, de forma tão desapegada e tão radical, é inspiradora para nós pensarmos aqui o que é que me chama aqui, e se ela conseguiu, às tantas sozinha, mãe solteira, como é que ela conseguiu fazer tudo o que fez? Eu não tenho desculpas para não tentar também. Portanto, realmente eu aconselho qualquer pessoa a ler a autobiografia de Dorothy Day. Fica esse desafio. Obrigado, Joana Rigado, por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta autobiografia de Dorothy Day, A Longa Solidão.